Eu quero compartilhar com vocês hoje a mensagem que deu origem ao livro. Eu quero que você, então, me acompanhe ali em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8 de Filipenses 3. Depois que a gente lê, eu vou pedir para você manter o texto aí ou aberto ou marcado, porque depois eu quero voltar nos versículos anteriores. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma declaração. A declaração, ela precisa ser devidamente entendida. Ele diz: o que para mim era lucro, mudou de classificação, perdeu a posição na lista, passou a ser considerado como perda. Ele diz: e a única razão para esse rebaixamento de categoria, do que antes era importante para algo não importante, do que era lucro para perda, né? A única razão desse rebaixamento na categoria foi por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz: por amor de quem? Então ele está falando de uma descoberta que gera paixão, que gera atração. Em outras palavras, ele está dizendo: a descoberta de Jesus o colocou numa posição onde passou a ver em mim tamanho amor, tamanha paixão, tamanha fascinação e admiração por ele. E ele passou a ocupar um lugar de tão grande importância, que o que antes era importante, comparado com esse nível de importância que ele passou a ter, já não é mais importante como era antes. Na verdade, ele está falando de um lugar que pertence ao Senhor nas nossas vidas, que é o primeiro lugar, é o lugar de senhorio, mas é um lugar também de devoção, de paixão, de amor e de entrega, aonde, se o Senhor de fato assumir esse lugar na nossa vida, algumas coisas antes que tinham a sua importância, já não terão mais a mesma importância, em comparação com o quão importante ele se torna nas nossas vidas. Esse foi o texto que Deus usou há 10 anos atrás, para corrigir algo que tem sido uma chave, uma revolução na minha vida. Eu nasci e cresci num lar cristão, eu sou grato a Deus por isso, eu aprendi muita coisa sobre o relacionamento com Deus, né? Eu sou o que alguns chamariam do rato de igreja, aquele que sempre viveu nisso, e tem alguns comportamentos que nós temos, que normalmente a gente não para, às vezes, para pensar por que tem e por que age como age. Mas há momentos onde Deus precisa apertar melhor os parafusos e trazer alguns ajustes. Então, a história dessa mensagem, ela começa há 10 anos atrás. Na verdade, antes desse confronto de Deus em fevereiro, eu tomei uma decisão em dezembro de 2007, que eu contei aqui. Eu fiz um resumo disso quando falei sobre um Deus exigente. Eu lembro que eu terminei de almoçar, empurrei o prato de lado, olhei para Kelly, minha esposa, e falei: amor, nas próximas 3 semanas, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu estou tomando uma decisão, a partir dessa refeição eu já parei, eu vou entrar esse dia 1º de janeiro e vou seguir os 21 dias só na água. E até que termine essas 3 semanas eu não como absolutamente nada. Estou começando nesse momento. Quando falei isso, ela me olhou com um certo ar de preocupação. Eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas. Eu lembro que a pergunta daquele foi: Deus te pediu isso? Tipo, você não está indo longe demais? Eu falei para ela: não, Ele não me pediu. Eu vou fazer porque eu quero. E eu falei para ela: eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero buscar a Deus como eu nunca busquei antes. E eu decidi, antes de virar 2007 para 2008, que 2008 seria o ano da busca, que eu ia buscar a Deus como eu nunca tinha feito na minha vida. E o jejum era apenas uma das coisas que eu queria ir além. Na verdade, eu li a Bíblia várias vezes naquele ano de 2008. E para que eu pudesse cumprir o que eu me determinei a fazer, eu comecei a fazer as contas. Quantos capítulos tem a Bíblia? Quantas vezes eu ia ler a Bíblia? Então, aquela quantidade de capítulos, vezes aquela quantidade de vezes, dividido pelos 365 dias do ano. E eu tinha uma cota mínima de leitura todos os dias, que se acumulasse ia dar trabalho. Então, eu comecei com determinação, dizendo: eu vou cumprir a meta, eu vou gastar tempo em oração. E entrei buscando a Deus para valer. Fiz os 21 dias de jejum. Depois que o jejum terminou, continuei o ritmo da oração, da leitura bíblica. E nós estávamos ainda no começo do ano, meados de fevereiro. E tivemos uma reunião
né? A nossa reunião com líderes, há 10 anos atrás, ela acontecia na sala de cima que as crianças usam hoje antes de sair para as classes. E naquele momento, era só para a gente fazer uma oração e já entrar na nossa conversa, no nosso treinamento. A gente não tratava aquilo como um culto. Enquanto nós orávamos, alguém passou a mão no violão e cantou uma canção do Marcos Witt. Eu te busco, te anelo, te necessito. Quando a gente estava cantando aquilo, sobre buscar Deus, anelar Deus, né? Alguma coisa aconteceu assim de muito diferente. Eu não sei como foi para todo mundo. Para mim foi uma experiência única, singular, um marco de Deus na minha vida e na minha história. Eu sei que alguma coisa aconteceu para todo mundo que foi generalizado. Todo mundo começou a se prostrar, ajoelhar, deitar para o chão, alguns sentavam e era um choro generalizado. Eu comecei a chorar e eu não sabia porque eu estava chorando, mas eu chorava quase convulsivamente. Eu comecei a perceber enquanto chorava um sentimento de arrependimento se formando dentro de mim. E o sentimento de arrependimento era por não estar buscando a Deus como deveria. E eu queria estar aqui te contando que eu me entreguei, falei, é verdade. Mas uma hora que eu percebi em que direção a coisa estava indo, foi mais forte do que eu. Eu não consegui controlar ou evitar aquela reação. Na verdade, eu fui indignado, quase revoltado. Eu tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia e orando, mas assim, dedicadamente. E de repente me vem esse sentimento de que eu não estou buscando como deveria. Eu não verbalizei, porque a gente não tem coragem de falar com Deus desse jeito, mas para Deus você não precisa verbalizar. Você pensou, Ele já sabe. Na verdade, antes de você pensar, Ele já sabe. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces. Então quer dizer, pensa numa relação transparente com Deus, é a nossa. Ele é o Deus onisciente, presciente, não dá para esconder nada. Então mesmo não tendo coragem de verbalizar, eu sabia que Ele estava ouvindo. E aquele sentimento foi, se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? Porque o que eu senti era uma cobrança de que a performance não estava boa o suficiente. E naquele momento o Senhor me respondeu, e essa frase ela virou o tema da mensagem, ela virou o tema do livro. A frase que o Espírito Santo falou ao meu coração naquele momento de choro, de visitação de Deus, foi até que nada mais importe. E diz, quando você chegar a um lugar onde eu sou tão importante na sua vida, a ponto das outras coisas perderem importância, você chegou onde eu queria. O que você está fazendo nesse momento é apenas melhorar a sua performance e não necessariamente aumentar o seu interesse. Você está quebrando os seus recordes, está jejuando mais do que antes, está lendo a Bíblia mais do que antes, está orando mais do que antes. Mas o fato de você incrementar a performance não significa que necessariamente você esteja me buscando como deveria. Pastor, então significa que não adianta a gente orar, jejuar, ler a Bíblia? Não é isso que eu estou falando. O grande dilema que eu quero começar abordando em primeiro lugar é o dilema da performance versus paixão. Porque há uma diferença, querido, entre você melhorar a performance e você ter um coração de fato atraído por ele. Em Marcos 7, nos versículos 6 e 7, Jesus cita o profeta Isaías. Ele diz, foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou. Agora presta atenção, Isaías profetizou isso cerca de 700 anos antes. Aí Jesus está falando para aquela geração, você acha que Isaías falou só com a turma deles? Vocês estão envolvidos nisso, cambado. Ele estava falando de vocês. Então se a mensagem dele se estendia 700 anos depois, envolvendo mais gente, não pense que eu e você escapamos dela. Porque na verdade Isaías não falou apenas para uma geração. Ele falou a respeito do comportamento humano. Ele falou a respeito de uma área ou de um assunto onde eu e você podemos falhar e tropeçar. E o que é que ele, da parte de Deus, falou? Isaías diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, está dizendo, a performance do culto de adoração é boa, mas o coração não está te acompanhando. Não existe paixão nesse nível de performance que você está apresentando. Então o Senhor diz, em vão me adoram. Ele diz, adoração perdida. Alta performance, baixa paixão, adoração perdida e comprometida. E de repente o Senhor começou a falar ao meu coração e tudo começou a partir desse texto de Filipenses. Na verdade, pedi para você deixar aberto, volte comigo no versículo 4 de Filipenses 3. A gente leu o 7 e 8, agora vamos ler o 4, 5 e o 6. E aí você vai entender o contexto da declaração de Paulo. Ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. O que Paulo está dizendo? Está dizendo, gente, eu já nasci, vamos falar no linguajar que você entende, eu já nasci crente. Circuncidado ao 8º dia, apresentado, dedicado a Deus desde a minha infância, oferecido para pertencer ao Senhor, criado nessa estrutura religiosa, mas em outro texto ele diz, me avantajando aos da minha idade. Ele diz, quanto ao zelo, eu fui fariseu. Os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Hoje, talvez, a maneira de se referir ao que eles eram seria classificá-los como os beatos carola, aqueles que realmente eram empenhados. Ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ele estava dizendo, pensa num cara que andou na linha. Ele diz que até a perseguição na igreja foi por zelo. Ele classifica depois, sem entendimento, escrevendo aos romanos, mas com zelo, na boa intenção. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha para a minha vida religiosa, para a minha alta performance. Eu era o cara. Então, quando lá na frente ele está dizendo que antes para mim era lucro, eu considerei perda. Durante muito tempo eu lia esse texto, imaginando que Paulo estava falando da vida errada antes da conversão. O que antes para mim era lucro, era importante. Aquele tipo de prazer, aquele tipo de realização que era a gratificação carnal. Agora que eu sou de Jesus, já não é mais lucro. Agora eu entendi que é perda e faz dano. Eu pensava isso assim. Não é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo aquela performance que eu valorizava tanto, que era tão importante, que eu me orgulhava dela, aquilo que era lucro, diante da sublimidade de conhecer a pessoa e entender o que é paixão por ele, a performance desmoronou, ela perdeu completamente o seu valor. E naquele dia o Senhor falou comigo, o que você está fazendo é melhorar a performance e não necessariamente melhorar a sua busca. Porque aperfeiçoar a sua busca não é quebrar os seus recordes e melhorar suas marcas, é aumentar o seu interesse por mim. E nesse momento o Senhor falou, não é necessariamente o que está acontecendo dentro de você. E aquilo foi um choque. É muito importante que a gente comece falando desse dilema de paixão versus performance. Na carta ao anjo da igreja de Éfeso, no Apocalipse 2, de 2 a 5. O Senhor Jesus começa elogiando uma igreja de alta performance. E diz, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. O que eu vejo aqui, nessas 3 declarações, obra, labor e perseverança, é uma progressão. Obras, mostra que eles eram ativos. Labor, fala de gente que trabalha até cansar, que realmente se doa. Mas perseverança é quando você só continua, não necessariamente apenas porque está motivado ou faz o que tem que fazer, mas norteado por um forte senso de propósito e compromisso. Alta performance. Era uma igreja que tinha resiliência. Isso tem que ser destacado. E de suportastes provas por causa do meu nome, não desfalecestes. A igreja tinha controle de qualidade. O que mostra não necessariamente que eles eram críticos ou exigentes, mas que eram sérios, comprometidos. E dispuseste a prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, pensa na igreja, que quando você olha a descrição, qualquer pastor disse, eu aceitaria cuidar dessa turma. Gente de alta performance. Mas o Senhor diz, mas tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você apresentar um alto nível de performance e um baixo nível de paixão. Pastor, o senhor está dizendo que a performance não é importante? Não. Estou dizendo que a performance não substitui a paixão. Se ela for o efeito colateral da paixão, se ela for o desdobramento e a consequência da paixão, ótimo. Se ela for a substituição, péssimo. E quando nós entendemos essas verdades, isso precisa reorganizar a nossa vida e a nossa atitude. Sabe, eu já vou te mostrar esse meu segundo ponto, depois de falar da performance versus paixão, que o propósito pelo qual eu e você existimos é buscar Deus. Mas Deus não quer apenas que a gente busque, Ele quer que a gente queira buscá-lo. E o que Ele falou naquele dia, ao mesmo tempo que a sua intenção de ler mais a Bíblia é boa, irmão, eu tinha que ler várias vezes, mas eu não estava de folga. O dia continuava corrido. Então eu chegava em casa, depois que o dia acabava, aí eu começava as minhas horas de leitura bíblica. Eu sou um cara que eu troco a noite pelo dia fácil, eu sou notívago. Mas isso é bom quando você pode trocar pelo dia e dormir de dia. O problema é que eu estava num ritmo de vida comum, era o ano inteiro. Então não tinha como ficar madrugada acordado e dormir até tarde depois. Então, na primeira semana é uma coisa. Eu já estava há 1 mês e meio naquele ritmo, dormindo bem menos. Então chegava ali 2, 3 da manhã, eu estava quase dormindo em cima da Bíblia. E o Senhor começou a falar ao meu coração,
o que você está fazendo ao só melhorar a performance é quase que se infligir uma autopunição, um autocastigo. Agora, vamos ficar aqui lendo a Bíblia e tornar esse tempo chato e enfadonho, mas vamos cumprir com o compromisso. Eu comecei a perceber que há uma diferença entre você buscar e você entender o que é buscar do jeito que Deus espera. Eu sei que a partir daquele dia tem uma frase do renomado escritor C.S. Lewis, que ela ganhou um significado completamente novo para mim. C.S. Lewis costumava dizer: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E diz: se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E na verdade, eu concordo plenamente com ele. Irmão, se Deus é tudo que a Bíblia diz que é, se o nosso relacionamento com ele pode ser tudo o que a gente entende na palavra que é. Deus não nos chamou apenas para viver uma vida religiosa.